Capítulo 4. Pare de contar e comece a perder a conta. Do livro Ame como se nunca tivesse sido ferido. Autor Jensen Franklin. Minha esposa e eu nunca planejamos fazer tatuagens. Algumas tatuagens caem bem em outras pessoas, mas é o tipo de coisa que realmente nunca fez o nosso tipo. De tempos em tempos, nossas filhas as mencionavam quando criança. E nossa regra era, depois de completar 18 anos, você pode colocar o que quiser em seu corpo. Não que imaginássemos que algum dos nossos filhos teria uma. Algumas semanas antes de terminar de escrever este livro, duas delas disseram à minha esposa que iria fazer uma chamada de bate-papo por vídeo. Imagine a surpresa dela quando elas seguraram as laterais de seus antebraços e mostraram suas novas e felizmente minúsculas tatuagens que diziam 70 × 7. O queixo de Cherice foi ao chão. É melhor que elas sejam falsas, ela disse, tentando manter a calma. As meninas riram e disseram, é culpa do papai. Ele sempre nos ensinou a amar como se nunca tivéssemos sido feridas. Bom, eu não diria que eu as induzi a fazerem tatuagens, mas alguns dias antes deste grande evento, eu estava investigando alguns princípios de perdão com elas. Detalhe da história, alguém havia feito algo ruim às nossas duas filhas. Elas perdoaram a pessoa e seguiram em frente. Algum tempo depois, essa mesma pessoa feriu minhas filhas novamente. Foi um pouco mais difícil perdoar a mesma pessoa pela segunda vez e pelo mesmo motivo de antes. Eu compartilhei com elas o que vou compartilhar com vocês neste capítulo, como Jesus nos ordenou a perdoar sempre. Quando as meninas detalharam essa aventura da tatuagem para mim, uma delas, não consigo lembrar qual, disse: eu me lembrei da matemática de perdão de Deus e de como Jesus nos ensinou a perdoar 70 × 7. Percebi que precisava de um lembrete diário para continuar a perdoar. Então nós nos tatuamos para ajudar a lembrar. Nossas garotas postaram suas aventuras de tatuagem no Instagram e receberam milhares de comentários. Algumas pessoas que admitiram que precisavam do mesmo lembrete diário, algo que justificava a ida ao estúdio de tatuagem. E bem, nunca imaginei que eu iria dizer isso, mas Cherice e eu estávamos pensando em fazer a mesma tatuagem em breve. Problemas de matemática. Uma das lições mais poderosas que Jesus já ensinou foi a respeito do perdão. Ele a ensinou porque Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Então Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 × 7. Veja Mateus 18, 21 e 22. Eu suspeito que Pedro estava pensando em alguém que ele já havia perdoado por 6 vezes. Ele provavelmente estava pronto para escrever uma repreensão a essa pessoa. Querendo ou não, ele estava procurando por alguma fórmula. Eu sempre tive dificuldades com matemática desde quando era criança. Eu nunca fui muito bom nisso. Ainda hoje, quando eu vou pagar por uma refeição em um restaurante e tenho a tarefa de calcular a taxa de serviço, seja lá quem estiver comigo vai precisar se adiantar e pedir uma sobremesa ou um café, pois isso vai levar um bom tempo. Talvez você entenda o meu sofrimento. Eu não conheço o seu conjunto de habilidades, mas sei que, não importa o quão ruins sejamos em matemática, a maioria das pessoas entre nós são peritos em calcular o número de pessoas que nos causaram danos. Alguns de nós ainda têm memórias fotográficas quando se trata de guardar rancor. Sabemos exatamente o ano, o mês e a hora exata do dia de cada ofensa sofrida em nosso caminho. Criamos planilhas mentais para cada pessoa que nos feriu e começamos a registrar cada ofensa. Meu cônjuge criticou a minha aparência, registrado. Então ele se esqueceu do meu aniversário, registrado. Depois ele se recusou a fazer sexo comigo, alegando uma dor de cabeça que eu sei que ele não tinha, registrado. Minha colega de trabalho levou crédito pelo meu projeto,
registrado. Depois ela levou o crédito pelo meu trabalho, registrado. Então ela fez uma observação maliciosa sobre o meu desempenho no trabalho, registrado. E assim por diante. Muitos têm problemas para perdoar. Em vez de nos livrarmos das feridas, nós nos apegamos a elas de coração. Nós a transformamos em absolutos matemáticos. Alguns de nós acreditam em enganos sobre o perdão que nos impedem de liberá-lo. No final deste capítulo, eu pretendo esclarecer alguns deles para vocês, algo que lhe ajudará a se orientar em relação ao perdão caso você precise. Não importa quantas vezes tenhamos sido feridos, a Bíblia é clara em uma coisa: devemos perdoar. Quer aprender a amar como se nunca tivesse sido ferido? Comece a perdoar. Quando Pedro deixou escapar 7 vezes, ele pensou que estava sendo generoso. Você pode pensar que o número esteja baixo. Quantas vezes um amigo consegue lhe apunhalar pelas costas antes que você perca a esperança nele? Quantas vezes um pai ou mãe é capaz de lhe criticar até que você decida nunca mais falar com ele ou ela novamente? Note, porém, que nem todos que você perdoa e ama precisa fazer parte da sua vida. Eu vou falar sobre isso no final do capítulo. Jesus deu a resposta perfeita. Contar versus perder a conta. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Você sabe que eu não sou bom em matemática, mas eu sei descobrir o resultado dessa equação. A resposta é 490. Pela forma que eu leio, devemos perdoar a mesma pessoa 490 vezes por dia. É muito perdão a ser liberado. Há uma taxa de um ato de perdão a cada 3 minutos ou mais. Você poderia gastar um dia inteiro apenas perdoando alguém, mas isso não se trata de números. Jesus estava nos dando uma nova fórmula matemática, um novo conjunto de verdades para andarmos em perdão. A primeira verdade é: o perdão não se trata de fazer uma conta, mas de perder a conta. Todos vamos nos machucar de alguma forma. Seu cônjuge pode decepcionar você. Alguém pode fofocar sobre o seu casamento. Alguém pode roubar seu dinheiro. Alguém pode roubar seu marido. Alguém pode ter abusado de você. Alguém pode ter prejudicado seus filhos. Embora se machucar seja uma realidade, ficar e permanecer amargurado é uma reação. Nós devemos viver um estilo de vida de perdão constante. Não se trata de satisfazer os requisitos de uma equação matemática. Nós devemos perdoar todo o tempo. Não perdoar é imperdoável. C.S. Lewis escreveu: todas as pessoas dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa até que elas possuam algo para perdoar. Perdão é como dinheiro, queremos receber, não doar. Um pecado imperdoável, encontrado em Mateus 12, 31, 32, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Durante anos, acreditei que esse era o único pecado que não podia ser perdoado, mas eu estava errado. Jesus também disse: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, 14, 15. A segunda verdade do perdão é que não perdoar é imperdoável. Se você se recusar a perdoar os outros, Deus não lhe perdoará. Você precisa que Deus lhe perdoe por alguma coisa? Se você é humano, é claro que sim, bem, então perdoe aqueles que lhe fizeram mal, traíram, xingaram, abusaram, feriram, abandonaram, roubaram ou foram infiéis a você. Todos temos dívidas que não podemos pagar. Depois que Jesus ofereceu a Pedro a equação matemática do perdão, ele ilustrou seu ponto com uma parábola. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Mateus 18, 23. Você pode ler a história completa em Mateus 18, mas aqui está o meu resumo. O rei deve ter tido uma reunião com os seus diretores financeiros.
ou ele era um homem muito inteligente e fez a contabilidade sozinho. Enquanto percorria os registros financeiros, ele percebeu que um servo lhe devia 10.000 talentos. Segundo os estudiosos, um talento na época equivalia a $1.000 hoje. Portanto, esse servo estava no buraco por 10 milhões de dólares. Eu amo como o versículo 25 diz que esse cara não tinha condições de pagar. Bem, isso é óbvio, ninguém que conheço só tem 10 milhões de dólares extras por aí. Mas o significado mais profundo disso é que essa é a referência direta à nossa dívida pelo pecado. Jesus é o nosso rei. Ele sabe que devemos a ele. Ele sabe que não pagamos a dívida. Ele conhece nossas dívidas pendentes. Então, o que o rei faz? Será que ele envia uma equipe de capangas altos e corpulentos para encontrar o cara, arrastá-lo para o palácio e fazê-lo a devolver o dinheiro? O que ele faz? Bem, foi isso que aconteceu, mas sem os capangas assustadores. Quando o servo apareceu diante do rei, ele se jogou no chão e implorou por misericórdia. Eu sinto muito, por favor, tenha misericórdia. Eu tenho esposa e filhos. Dá-me mais um tempo e eu pagarei, eu prometo. O rei ficou tão comovido e teve tanta compaixão que ele concorda em perdoar a dívida e deixar o cara ir. Assim como a mais alta autoridade do reino perdoou o servo, Jesus, por meio da cruz, perdoou as nossas dívidas. O Rei dos Reis perdoa todos os votos quando fazemos e quebramos. Ele perdoa toda mentira, trapaça e roubo que fazemos. Ele perdoa nossas atitudes desagradáveis. Ele perdoa nossos apetites gulosos. Ele perdoa nossa idolatria. Ele perdoa as coisas que vemos no computador. Ele perdoa nossos vícios, nossos comportamentos tóxicos, nossas queixas, nosso ódio e nosso preconceito. Jesus nos perdoa, ponto final. Eu imagino que ao sair do palácio, o servo ficou em êxtase. Eu ficaria. Sua barra está limpa. Eu não estava mais sobrecarregado por aqueles assombrosos encargos financeiros. Ele finalmente pôde ter uma boa noite de sono. A caminho da casa, o sujeito encontrou um homem que devia dinheiro a ele, 100 denários para ser exato. Nos tempos modernos, a dívida desse amigo seria equivalente a algo em torno de 10 a 15 mil dólares. Você deve esperar que esse servo tenha passado adiante a misericórdia que havia recebido há pouco mais de 1 hora. Mas não foi o que ele fez. O homem recém-liberto de suas dívidas correu em direção ao outro servo, colocou as mãos em volta do seu pescoço e começou a sufocá-lo. Pague-me o que você me deve, ele gritou. É como um déjà vu. O companheiro de trabalho se livrou à beira da morte, desmoronou no chão como um boneco de pano e pediu perdão. Eu sinto muito. Por favor, tenha misericórdia. Eu tenho esposa e filhos. Dá-me mais um tempo e eu pagarei, eu prometo. O primeiro servo se recusou até mesmo a dar ao cara um período de carência ou a perdoar a dívida. Em vez disso, ele o colocou na prisão. Outros servos em volta assistiram à brutal interação e ficaram horrorizados. Uma tradução descreve que eles ficaram muito tristes. Essas testemunhas correram e contaram ao rei o que havia acontecido. O rei ficou furioso. Ele convocou seus capangas e exigiu que eles caçassem o servo e o arrastassem de volta para o palácio. Quando os dois ficaram cara a cara, o rei disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? O rei ficou tão furioso que entregou o sujeito aos torturadores do palácio para fazer o que quisessem, até que ele pudesse pagar cada centavo da dívida original de 10 milhões de dólares. Jesus terminou essa parábola poderosa dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Versículo 35. Se você não liberar o perdão, você não receberá perdão. O melhor gerado pelo pior.
Um terceiro princípio do perdão é que o melhor de nós só vem à tona pelo que nos causaram de pior. Nós não gostamos do que aconteceu conosco, machucou, partiu os nossos corações, mas a verdade é que às vezes o melhor de nós nunca será liberado até que nos seja causado o pior. E geralmente isso será causado pelas pessoas em que você mais confiou, amou e ajudou. Deus não deseja que as experiências dolorosas em sua vida o destruam. O avião decola em um vento contrário porque é isso que o faz sair do chão rapidamente. A resistência dá altitude a ele. A oposição pode fazer o mesmo a você. Quando alguém fere, trai ou fala mal de você, algo bom pode surgir. Pode levar você mais alto. Antes que Deus levasse Elias para o céu, ele enviou um redemoinho. Isso não veio para despedaçar o profeta, mas para levá-lo ao alto. Os fortes ventos da adversidade vêm para lhe elevar, não destruir. Eles usarão as piores coisas feitas a você para trazer para fora o melhor que há em você. Persista. Às vezes pensamos que perdoamos alguém, mas não o fizemos. Aqui está uma pista. Se você ainda se sente amargurado quando ouve o nome dessa pessoa ou simplesmente não consegue parar de pensar sobre o que aconteceu, você tem algo mais a ser trabalhado. Eu sei o quão difícil é perdoar. A dor é real, ela tem densidade, devasta e se acumula. Como afinal podemos nos livrar dela? A empresa Heinz costumava vender ketchup em potes de vidro. Hoje, você só vai encontrá-los em restaurante. Os recipientes espremíveis tomaram conta das prateleiras dos supermercados. Eles não são mais bonitos, mas a embalagem de plástico facilita a retirada do ketchup. Quer saber o que o ketchup tem a ver com o perdão? Fica comigo por um minuto. Os potes de vidro são um pouco complicados. Você pode até se lembrar de já ter precisado virar o pote e bater no fundo dele com a palma da mão. Muitas vezes, quase nenhum ketchup saía. Talvez você já tenha tentado bater o lado do pote em uma mesa, ou como eu já tentei raspar o ketchup com uma faca. Na maioria das vezes, esses truques não funcionam muito. Não é de se admirar que eles inventaram garrafas de plástico. Eu quero lhe contar um segredo, que de acordo com a empresa Heinz, poucos consumidores sabem. O truque para retirar o ketchup de uma garrafa de vidro é quebrar a bolha de ar, um subproduto comum de embalagens de alimentos sob pressão. É necessário pressionar continuamente a parte do vidro onde fica o 57. O ketchup vai começar a sair, mesmo que devagar. Você tem que esperar. Não vai ser rápido. Pode demorar 1 minuto. É assim que o perdão funciona. Você tem que acertar a parte certa. Às vezes, o conteúdo do perdão é liberado lentamente. E isso é especialmente verdadeiro logo depois de alguém lhe machucar. Mas você tem que persistir. Você tem que orar e continuar orando. Tem que perdoar e continuar perdoando. Você tem que amar e continuar amando. Eu mencionei que esta geração quer as coisas rapidamente. Talvez não seja apenas uma coisa geracional. Talvez seja a pressão da nossa cultura. Se a comida não é servida ou os problemas não são resolvidos nesse instante, se não conseguirmos o corpo perfeito ou o casamento perfeito até o final do mês, então nossa situação não é boa o suficiente. Jesus disse: peça e lhe será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todos os que pedem recebem, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mateus 7, 7 e 8. Se você está tendo dificuldades para perdoar alguém, coragem, você precisa continuar orando. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. E persistindo pouco a pouco, Deus lhe ajudará a liberar o perdão. Isso pode levar tempo, mas não pare. Quando estamos de joelhos, estamos atingindo a parte certa. É difícil odiar alguém por quem você está orando.
O perdão virá se você não desistir.